Shalom pessoal, aqui é a Kézia de Hebraico Sem Segredo. Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico, a nossa primeira de 2023. E no vídeo de hoje nós vamos aprender algo muito legal, que até agora também nós não ensinamos aqui no nosso canal. Que nós vamos aprender como a gente pode falar eu vou em hebraico. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou para casa, eu vou para o trabalho. O verbo ir. Como dizer eu vou em hebraico? Você já sabe como dizer? Se você não sabe, no vídeo de hoje você vai aprender. O verbo que a gente vai usar para dizer vai, vou, ir, né? O verbo ir em hebraico é um verbo que a gente já usou muito aqui no nosso canal, em vários exemplos de frases, você às vezes até já conhece ele. Da forma infinitiva, o verbo ir, que também pode significar andar em hebraico, é o verbo lalechet. Lalechet. Esse verbo aqui, como eu disse, no infinitivo, ele é o verbo que nós vamos usar para montar essa frase. Eu vou, ele vai, nós vamos, em hebraico. Então, baseado em tudo que a gente já viu até aqui, né, como a gente já viu aqui vários exemplos de verbos, todos conjugados no tempo presente, como que ficam as conjugações. Então, nesse vídeo eu não vou entrar mais em detalhes como é que são as conjugações, tá? Nós vamos aqui mostrar como ficam as 4 conjugações deste verbo, lalechet, no tempo presente. Então, vamos lá. No masculino singular, para as 3 pessoas do masculino singular, a conjugação vai ficar da seguinte forma. Oler. Oler. Então, para essas 3 pessoas do singular masculino, a gente vai ter apenas esta conjugação. Oler. Para o feminino singular, para as 3 pessoas do feminino singular, o verbo será conjugado da seguinte forma. Olechet. Olechet. Veja que há uma diferença entre o masculino singular e o feminino singular. Agora, para o masculino no plural, para as 3 pessoas do masculino plural, vai ficar da seguinte forma. Olchim. Olchim. Repare que tem o sonzinho ali de L, né? Olchim, olchim. Tem que marcar bem esse som de L e sem deixar de marcar também o som do R. Agora, o feminino plural vai ficar da seguinte forma. Olchot, olchot. Repare que também aqui nós temos que fazer o sonzinho do L sem deixar marcar também o som do R. Então, olchot. Então, essas são as 4 conjugações, são as 4 formas respectivas a cada pessoa, tanto em gênero quanto em número, no tempo presente, que nós vamos usar para formar frases com o sentido de eu vou, ele vai, nós vamos, em hebraico. Vamos ver agora exemplos com frases para a gente ver como é que vai ficar a estrutura, né, do eu vou em hebraico. Agora a gente vai ver 4 exemplos, um exemplo no masculino singular, outro exemplo no feminino singular, outro exemplo no masculino plural e outro exemplo de feminino no plural. Então vão ser 4 frases para vocês verem como que ficam com essas 4 conjugações que nós acabamos de ver. Então, na primeira frase, Ani oler habaita. Ani oler habaita. Aqui nós estamos falando a pessoa Ani, o pronome Ani. Ani, eu. Nós já conhecemos esse pronome em hebraico. Como é que eu sei que aqui o Ani, no caso, o eu dessa frase, se trata de um homem? Justamente por causa do verbo, né? O verbo a seguir que vem é oler, que é a forma do masculino singular. Então, essa forma aqui do verbo está me indicando que a pessoa que está falando aqui é um homem. É no masculino o nosso sujeito. Então, ani oler, eu vou, é traduzido dessa seguinte forma. Ani oler, eu vou habaita. Eu vou para casa. É isso que significa a nossa primeira frase. Nessa segunda frase, Ani olechet lavodah. Ani olechet lavodah. Aqui a gente percebe a diferença pelo verbo. Veja que o ani é o mesmo pronome da frase anterior. Significa eu. Mas aqui se vê que é uma mulher falando. E como é que eu sei que é uma mulher que está falando? Por causa que a terminação do verbo é diferente da nossa primeira frase. O verbo aqui é olechet. E essa aqui é a forma do verbo do feminino singular.
אני הולכת לעבודה. אני הולכת לעבודה. Importante também para a gente ter sentido nessa frase é reparar que se eu digo que geralmente eu vou para algum lugar. Então, a preposição em seguida que nós vamos usar nesta frase, após o verbo lelekhet, que é o verbo ir, né? Vai ser a preposição le, né? Que nós já conhecemos que ela significa para. Então, geralmente, em muitos exemplos, em muitos contextos, a preposição que virá em seguida a este verbo vai ser a preposição le, né? Indicando para alguma coisa. Agora, nessa outra frase, com um exemplo de masculino plural. Vamos ver. הם הולכים לקניון. הם, com M, הולכים לקניון. O que eu estou dizendo nessa frase? Eles vão para o shopping. Eles vão para o shopping. O que quer dizer que aqui está me sinalizando que aqui se trata de um plural masculino? Basicamente, a terminação im do verbo, que é sinal de plural masculino, e também que o nosso pronome, o pronome é hem com M, que é o eles, né? Equivalente ao eles em hebraico. Então, aqui se trata de um grupo sexo masculino que está aqui fazendo esta ação de ir ao shopping em hebraico. Então, a frase הם הולכים לקניון. Canyon é shopping. Então, eles vão ou eles estão indo para o shopping. Veja que aqui também, de novo, aparece a preposição le, né? Na frente da palavra canyon, que é shopping ou centro comercial. Agora vamos ver um outro exemplo de frase com o feminino plural. Nessa frase, הן, com N, הולכות לפארק. הן הולכות לפארק. Nessa frase aqui, eu estou identificando que é plural feminino. Por quê? Por causa da terminação do verbo, né? Ot, que é sinalização de plural feminino. E também por causa que o sujeito da nossa frase, hen, significa elas, né? O pronome elas em hebraico. Então, a frase está se tratando de um grupo de mulheres, de mulheres, e elas estão indo para algum lugar. E esse lugar é o parque, né? Em hebraico, parque se refere ao parque mesmo, né? Também o parque pode ser o parque da sua cidade, praça, que tem brinquedos, que tem lugar para caminhar, enfim, parque. Então, elas estão indo ao parque. Hen הולכות לפארק. Então, nesses primeiros 4 exemplos, nós podemos ver como é que a gente pode aplicar o verbo lelekhet no tempo presente para dizer que eu vou no sentido de ir, né? No sentido mesmo de ir a algum lugar. Nós vimos esses 4 exemplos com as 4 conjugações diferentes do tempo presente aplicado de acordo com o gênero e de acordo com o número, né, sujeito da frase. Agora, uma dica muito legal, além desse sentido do ir, né, desse verbo ir, é que a gente pode usar esse verbo também no hebraico para indicar ações que ainda não aconteceram. Ou seja, eu posso usar o verbo lelekhet para construir frases que me indicam algo futuro. Exatamente. É claro que existe a conjugação do tempo futuro. Assim como tem no português, há também, né, os 3 tempos, passado, presente e futuro. A conjugação no futuro é a correta e você vai usar sempre. Mas você também pode usar o lelekhet como um auxiliar, vamos dizer assim, para construir uma frase para dizer que você vai fazer alguma coisa. Além de ele ser usado para isso que nós já vimos aqui até agora, com esse exemplo do sentido de ir, você pode construir frases mais longas, indicando que você ainda vai fazer algo, ou seja, uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, indicar futuro. Vamos ver alguns exemplos para que isso fique mais claro, para que vocês entendam. Nessa frase, אני הולך להביא משהו לשתות. אני הולך להביא משהו לשתות. O que eu estou dizendo nessa frase? Eu vou trazer algo para beber. Eu vou trazer algo para beber. E veja o sentido dessa frase. Aqui eu estou dizendo que eu vou
trazer ou vou levar algo para beber. Veja que aqui eu estou usando o verbo lelechet conjugado, né, no tempo presente também, para dizer que eu ainda vou fazer uma ação. Eu vou fazer algo. No caso, eu vou trazer algo para beber. Entenda o sentido, né? É uma ação que eu ainda vou praticar, ou seja, é um indicativo de uma ação não feita, que não aconteceu. Então, por isso, eu posso usar o verbo lelechet para indicar um futuro. É muito parecido com como a gente tem essa estrutura também no português, né? Nós falamos muitas vezes no dia a dia, eu vou fazer isso, eu vou falar com ela, eu vou comer. Então, isso tudo são ações que você ainda não praticou, são ações que não foram feitas, então indicam um futuro. Um futuro, assim, é uma ação que virá logo em seguida, né? Um futuro, vamos dizer assim, próximo. Mas é uma ação que ainda vai acontecer. Então aqui, por esta frase, por este exemplo, a gente pode ver que da mesma forma que a gente aplica no português, podemos trazer e aplicar também no hebraico. Muito importante nessa frase é que geralmente, para eu dizer que vou fazer alguma coisa, a estrutura da frase vai ficar dessa forma, né? O pronome, o verbo oler, lelechet, conjugado, dizendo eu vou, e logo em seguida vai vir um outro verbo, só que no infinitivo, no formato do infinitivo, indicando a ação, esse algo que será feito, né? Eu vou o quê? Fazer algo, o nome da ação que será feita. Nessa segunda frase, Anachnu olchin levakesh et ezratam. O que eu estou dizendo nessa frase aqui? Nós vamos pedir a ajuda deles. Veja, nós vamos pedir. Então, aqui a gente está falando agora não apenas numa pessoa só, mas um grupo, nós estamos falando no plural. Anachnu olchin. Nós vamos. O que nós vamos? Nós vamos fazer algo. Levakesh, que é o verbo pedir em hebraico. Então, Anachnu olchin levakesh. Então, é algo que vai ainda ser feito. Então, indica futuro. Então, nós vamos. Anachnu olchin levakesh et ezratam. Ou seja, nós vamos pedir a ajuda deles. Muito legal, né? Às vezes você ainda está aí no nível básico, caminhando aí, aprendendo sobre conjugação de verbos e tudo mais, e você saber que você pode já montar frases indicando o futuro, indicando algo que ainda vai acontecer, mesmo sem ainda saber como fazer direitinho para conjugar ainda nos outros tempos, além do tempo presente, é muito legal, né? Saber que você pode usar um verbo simples, que significa ir, né? Ir, também para indicar que você vai fazer, não apenas que você vai a algum lugar, mas que você vai fazer tal coisa. É muito legal essa riqueza da língua, né? Essas estruturas que a gente pode montar. Mas é claro que se você quiser aprender mais, se você quiser avançar mais, aprender como conjugar no passado também, aprender como conjugar no futuro, aqui do Hebraico Sem Segredo a gente tem material, né? Não se esqueça, o Manual de Verbos Hebraico Sem Segredo, lá a gente ensina tudo, desmistifica tudo, como funciona o sistema verbal hebraico e como você aprende fácil, de forma simples, como conjugar em todos esses tempos, todos os macetes, todas as formas você vai poder estar aprendendo. Então, essa foi a nossa primeira mini aula de hebraico de 2023. Tem muita coisa para vir por aí, tem muita novidade para chegar aí. Fique ligado no nosso canal e não perca nenhuma das nossas mini aulas e nenhum dos nossos anúncios. Então, até a próxima. Shalom!